Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês novamente sobre Sócrates e a apologia, né? A apologia de Sócrates, escrita por Platão. Esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior em que eu falo sobre a importância do exame de consciência, né? Tal como aparece na apologia. Se vocês ainda não assistiram a esse vídeo, eu recomendo que assistam. Eu vou deixá-lo no fim, como recomendação ao fim deste vídeo. E o título, se quiserem buscar, é Sócrates Terapeuta, o início do título. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade àquela minha reflexão e também me aprofundar em dois elementos que vocês já viram no título deste vídeo, que são a vergonha e a raiva. A vergonha e a raiva dos interlocutores de Sócrates. Um desses sentimentos, o da raiva, ele aparece com um pouco mais de clareza quando nós lemos a apologia e também alguns outros diálogos, né? Mas aqui eu vou me ater à apologia. A raiva é até nítida em algum sentido, não é? Pelas manifestações, pelo modo como eles respondem ao Sócrates quando são interpelados e, sobretudo, quando são pegos em contradição. Agora, se nós pensarmos na vergonha, não é tão óbvio assim, né, que ela apareça. Embora, refletindo um pouco mais, eu quero mostrar como ela está nesses interlocutores do Sócrates. E não só isso, eu quero lhes mostrar como tanto a raiva quanto a vergonha não são exclusivas daquelas pessoas, mas são possibilidades humanas, inclinações e tentações ligadas à nossa condição. Eu não vou dizer natureza, mas condição, e vou explicar para vocês por que, em primeiro lugar. Bem, essa reflexão que eu vou fazer agora, ela apareceu, tal como a do vídeo anterior, Sócrates Terapeuta, enquanto eu dava aula, não é? Enquanto eu dava aula da apologia de Sócrates para os meus alunos. E eu dei essa aula relendo a apologia, né? Lendo com os alunos ali, eu reli antes para preparar, depois eu li um pouco mais. Se vocês quiserem o plano, eu posso compartilhar com vocês também. Basta pedir aqui nos comentários, tá bom? Caso alguém queira. E me chamaram a atenção algumas coisas de modo especial. E eu parei, eu interrompi a leitura e entrei nessas reflexões com os meus alunos, não é? Em primeiro lugar, é aquele elemento do auto-engano que nós já vimos, tá? Que nós já vimos no vídeo anterior. E eu quero dar ênfase em um aspecto especial desse auto-engano, que está aqui, deixa eu ver, 21D, que está aqui em 21D. Mas ao examiná-lo, atenienses, o sábio que Sócrates procurava, né? Mas ao examiná-lo, atenienses, aconteceu o seguinte. No decurso da nossa conversação, quis parecer-me que ele passava por sábio para muita gente. Primeiro ponto. Mas prestem atenção aqui. Mas principalmente para ele mesmo, quando em verdade estava longe de ser. Ele se passava por sábio para muita gente, mas principalmente para ele mesmo. Esse é o ponto que eu pedi atenção especial dos meus alunos e que eu peço de vocês. Eu vou ler esse trecho junto com outro seguido, em 23C, logo aqui depois. O que acontecia quando esses interlocutores que pareciam sábios para os outros, mas principalmente para eles mesmos, eram pegos nessas contradições pelas perguntas que o Sócrates fazia? Ora, esses indivíduos, assim examinados, zangam-se comigo, em vez de se zangarem com eles mesmos. E depois o Sócrates segue. Mas eu quero a atenção de vocês. Zangam-se comigo em vez de se zangarem com eles mesmos. Opa! Primeiro, nós temos aqui o elemento da raiva. Eles ficam com raiva, eles se zangam com Sócrates. Mas nós temos outro ponto, que é o ponto que eu dei ênfase para os meus alunos e que quero trazer aqui também. Que Sócrates diz: zangam-se comigo em vez de zangarem-se consigo mesmos. Quer dizer, por que eles reagem assim? Quando são pegos em contradição?
E mais, porque quando Sócrates fala que, em vez de se zangarem consigo mesmos, dá a entender que, em primeiro lugar, o objeto dessa raiva, dessa rejeição, diminuindo um pouco a raiva, essa rejeição, essa manifestação de descontentamento pela contradição ter sido colocada para fora, por essa afirmação do Sócrates, dá a entender que, de algum modo, eles deveriam antes se zangarem consigo mesmos do que com ele. De onde vem isso? De onde é que o Sócrates tira isso? Esse raciocínio é muito importante. Talvez ele pareça um pouco primário para vocês, não é? Não é óbvio, o sujeito tem que ser humilde e reconhecer os próprios erros. Então, em uma certa medida, quando alguém nos ajuda compreendendo, fazendo a gente entender ver as próprias contradições, né? Fazendo a gente perceber que está errado, a gente tem que ser humilde, agradecer e não se zangar com a pessoa. Ok, isso tudo está certo, mas eu acho que a gente precisa tentar explorar isso, essa humildade que está aqui, eu vou falar dela, a que precisaria estar, não é? Eu vou falar dela. A gente precisa explorar isso um pouco mais, porque talvez não seja tão óbvio quanto pareça. O cenário é paradoxal pela ausência, esse cenário que o Sócrates coloca, de zangam-se comigo em vez de se zangarem consigo mesmos. Mas qual é a ausência que o Sócrates parece indicar aqui ao dizer que esses homens deveriam se zangar antes com eles mesmos? De uma unidade de vida. De uma unidade de vida. Vou explicar por quê. Quando eles eram pegos em contradição, esses homens tinham as suas raízes cortadas. Tudo bem, eram raízes falsas, mas esse é o ponto também. Eram raízes que lhes davam alguma sustentação na vida. Quem era o sujeito? O Sócrates fala nesse início, não é? Desse homem que tinha fama de sábio para as outras pessoas, especialmente para si mesmo. Esse homem era considerado, ele não cita o nome, mas ele era considerado o mais sábio de Atenas. Pensem como foi construída a identidade desse sujeito, a personalidade dele, como ela foi formada, quem ele era. De algum modo, aquela sua fama de sabedoria, na qual ele mesmo acreditava, era uma raiz, era um centro ali, a partir do qual a sua vida toda gravitava, os seus outros hábitos, as suas relações, a referência que ele poderia ser para as outras pessoas, as suas relações familiares. E aí, quando Sócrates vai lá e corta essa raiz, e arranca essa raiz, o sujeito se perde, ele não tem mais onde se sustentar. Por que ele se valeu dessa raiz? Porque o ser humano precisa dessa unidade de vida. Julián Marías fala, e eu mencionei no outro vídeo, a pessoa humana é sempre interpretada. E a gente tem que estar preocupado não com a interpretação, que ela não é o problema é quando ela é falsa. A nossa preocupação é para que a interpretação seja verdadeira, não é? E essas interpretações falsas que nós vamos erigindo, de algum modo, constituem uma imagem nossa. E essa imagem nós tentamos juntar, nós lutamos para que ela seja o mais unitária possível. E é por isso que existe a possibilidade de, dentro de alguma falsidade que a gente mesmo acredita, nós erigimos o nosso caráter e nossa vida. Dentro de uma unidade que é falsa. Mas essa unidade que é falsa, para ela se sustentar, ela precisa ter uma aparência de verdade. Qual que é essa aparência? Precisamente a unidade. Precisamente a unidade. Essa aparência especial de verdade. Porque é o sujeito assim, que busca a sabedoria, por exemplo, que a vive e que tem, como esse figurão que o Sócrates menciona, a fama de sábio e constitui toda a sua vida, todas as suas relações em torno disso, e as pessoas ao seu redor acreditam nisso, mas ele acredita nisso, percebam que ele tem um eixo gravitacional aí, um eixo de vida.
E a partir desse eixo que ele vai constituir os demais elementos. Ou seja, ele vai tentar dar unidade para a sua vida a partir disso. Que é isso que a gente faz. Nos nossos discursos, nas nossas justificativas, em quem nós somos, em todos os nossos discursos interiores, parece que nós estamos tentando dar uma unidade. E quando nós fazemos isso mesmo de modo falso, ainda assim é um anseio humano pela unidade de vida. É um anseio que nós temos. Percebam que nós vamos atrás dessa estrutura de unidade, real ou falsamente. Real ou falsamente. E que, quanto mais falsa for esta unidade, ou seja, quando ela estiver erigida sobre uma raiz que é podre, que é falsa, vai ter uma hora que ela vai ruir. E aí a nossa vida inteira vai ruir junto. Porque nós queremos unidade, nós acreditamos naquela falsidade e ela nos foi desmascarada. Portanto, nós também, por inteiro, fomos desmascarados. E é por isso que o Sócrates pressupõe, me parece, essa necessidade do sujeito se zangar consigo mesmo. Que ele estava acreditando numa mentira. Ao mesmo tempo, quando alguém cumpre esse papel do Sócrates, que é o papel da consciência, de uma consciência encarnada ali, está ali falando, não é? Esse sujeito que cumpre o papel da consciência tira a raiz do camarada que se acha o sábio. Do camarada que tem uma segurança falsa, portanto, uma unidade de vida falsa. Vejam como é paradoxal. A necessidade humana pela unidade de vida aparece até mesmo quando esse elemento de unificação é falso. Mas ele guarda aparências verdadeiras, como a melhor mentira que mais se parece com a verdade, precisamente nessa estrutura. É aquele clichê do eu construí a minha vida sobre uma mentira. Bom, todo clichê tem algo de verdade. Esse a gente talvez tenha ouvido algumas vezes, ele é tão dramático, mas ele tem algo de verdadeiro aí. Ele tem um ponto de verdadeiro. Exatamente, a pessoa de fato constrói a sua vida sobre uma mentira. Só que aquela estrutura que está ali é uma estrutura feita para a verdade. Por isso que a vida pode ser levada durante muitos anos assim, sobre essa falsidade. E ao mesmo tempo, essa não é uma condenação permanente, muito pelo contrário. O fato de a gente adotar essa estrutura, mesmo que o nosso eixo inicialmente seja falso, é um testemunho que nós ansiamos por ela. Isso me lembrou de um trecho da Psicologia Humana do padre Castellani, quando ele diz o seguinte: olha, se a alma humana fosse só baixeza, ela não poderia ver além da baixeza, ela não seria capaz de ver nada além dessa baixeza. Ela não seria capaz de buscar algo além. É por isso que o queixume pela baixeza, e aí ele está falando de Dostoiévski, por exemplo, sobretudo das Memórias do Subsolo, são um testemunho de que existe algo maior e mais importante pela qual o ser humano anseia. E lendo Sócrates e pensando nisso, sobretudo nessa pequena passagem, né? Zangam-se comigo em vez de se zangarem com eles mesmos. Eu fiquei pensando em como essa estrutura, paradoxalmente, essa busca pela unidade, é um testemunho do anseio da unidade humana. Essa falsidade ou contradição, para ela se manter, portanto, ela precisa ter uma aparência de verdadeira, não é? De algum modo, nós nos enraizamos mesmo com essa unidade, como eu já disse. Nós constituímos a nossa vida em torno dessa unidade. E o que nos ajuda, o que nos fortalece, é a estrutura. É por isso que, de algum modo, é possível soterrar essa mentira lá embaixo, ainda no princípio da estrutura. Por outro lado, a reação dessas pessoas, os interlocutores do Sócrates pegos em contradição, é primeiro a da raiva, tal como aparece para nós, primeiro e para o Sócrates, primeiro é da raiva por quê? Porque a vida inteira do sujeito é virada de cabeça para baixo. Esse anseio humano, portanto,
com uma aparência de verdade, ele pode ser falsamente vivido. O que é a raiva? A raiva que eles demonstram para o Sócrates, ou quando o Eutífron sai e fala: não, porra, Sócrates, foi mal aí, eu tô atrasado, tem que ir em outro lugar. O que é isso? Ou quando eles ficam bravos com Sócrates, o que é essa raiva? É uma tentativa de preservação da aparente unidade. Por quê? Se vem algum camarada, no caso, a consciência, e vai virar a estrutura da sua vida, a unidade que ela tinha até agora, de cabeça para baixo. Qual que é a ameaça? A ameaça de fragmentação, é de diluir a pessoa que você é. Portanto, existe um medo. Vejam, segue o anseio humano. Existe esse medo da fragmentação. A raiva é uma tentativa de preservar essa unidade, ainda que falsa. Que, querendo ou não, com essa estrutura de vida e as relações constituídas a partir dela, trazem algum conforto. Tá, mas onde é que entra a vergonha aí que eu falei para vocês no início, né, que está no título do vídeo? Bom, a vergonha, conquanto ela não apareça com tanta clareza aqui na apologia, ela vem antes da raiva. A raiva, na verdade, é o resultado da vergonha. Essa reação raivosa para proteger a unidade da vida, ainda que falsa, quando tudo está se desmantelando, isso é um resultado da vergonha. A vergonha de que somos desvendados, a vergonha de que toda aquela nossa identidade, a identidade que nós achávamos que tínhamos, era falsa. E esse é o primeiro sentimento, o sujeito se sente desmascarado, desnudado. Ele acaba mostrando algo que ele mesmo, para os outros, que ele mesmo já não queria ver. De que ele mesmo tinha vergonha sozinho. Agora imagine diante dos outros. E que muito provavelmente o eixo falso sobre o qual ele tentou constituir a vida, a unidade de vida, era uma tentativa de compensar ou de ocultar esse elemento de vergonha. Percebam como uma coisa um pouco mais profunda, que para chegar na humildade de aceitar os próprios defeitos, a gente tem que dar um mergulho um pouquinho maior. Foi necessário dar essa volta. O que é que pode vencer a vergonha e a raiva que se seguem dela? Somente a confissão. Somente a confissão. E daí a importância do exame de consciência. Mas bem, ainda antes de entrarmos nisso, eu até explorei mais, como eu disse, sobre o exame de consciência no vídeo anterior, a Sócrates terapeuta, essa vergonha e essa raiva podem chegar a um extremo catastrófico. Eu estou gravando esse vídeo na noite da Quinta-feira Santa, passagem da quinta para sexta. E a gente vai entrar no momento da história da humanidade em que tanto a raiva quanto a vergonha chegaram nos seus maiores extremos. Que foi na morte, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Da qual nós nos lembramos especialmente em todas as sextas-feiras do ano, mas especialmente na sexta-feira da paixão do Senhor. Temos a celebração da paixão do Senhor, etc. O que nós vemos é tanto a raiva quanto a vergonha completamente expostas. Como é que eu me dei conta disso em primeiro lugar? Lendo um pouco o Padre Castellani, mas sobretudo Dostoiévski. Naquela fábula que o Ivan Karamazov conta para o Alyosha, bem conhecida, do grande inquisidor, e que tantas vezes eu não sei porquê é lida a parte dos irmãos Karamazov, como se não fizesse parte da história também, o que acaba tirando um pouco seu sentido, não é? Aquela raiva que o grande inquisidor sente de Nosso Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo exatamente quem Ele é. A raiva porque o pecado nos humilha, nos puxa, nos leva à falsidade, nos leva a abraçarmos condutas e a termos defeitos de que nos envergonhamos completamente,
de que jamais gostaríamos de ter e que a gente vai, sem saber, também por causa do pecado, encobrindo, ou seja, é de uma armadilha a outra, é da vergonha inicial daquilo que a gente quer esconder, da nossa própria carência, tristeza, dessa incompletude que nós temos e que nós queremos esconder, disfarçar, e que, como temos um anseio pela unidade de vida, nós buscamos um centro a partir do qual estruturar a vida em unidade e, tentando enterrar essas coisas das quais nos envergonhamos, nós podemos construir um centro falso, mas aquilo sempre volta. Tá? Nós também temos as nossas memórias do subsolo. Elas sempre voltam, nos incomodam, nos aguilhoam e nos humilham. E a gente busca um apelo desesperado nessa unidade que nós construímos sobre uma base falsa. Porque bem ou mal é uma unidade. Nós nos apegamos a ela. E quando ela nos é tirada, quando as memórias do subsolo começam a subir, a sair debaixo da terra em que nós tentamos ocultá-las, e quando a estrutura que nós criamos de unidade é abalada por causa disso, nós ficamos com raiva. Porque no fim das contas, por que nós fomos nascer assim? Por que nós fomos nascer com essa fraqueza? Por que nós fomos nascer com essa dependência, com essa carência? Por que nós fomos nascer com essa fraqueza de caráter? E quem é que nos criou? Deus. Será que não dá raiva de que, de algum modo, aquele que nós intuímos que tem a ver com a nossa criação, será que ele também não é responsável por isso? Não? Veja onde pode chegar a raiva. De que se nós rezamos, pedimos ajuda, não conseguimos nos livrar daquilo que nos humilha, daquilo que nos envergonha. Que bom seria ter o culpado disso diante dos nossos olhos para que nós possamos destruí-lo. Para que nós possamos fazer ele sentir o que nós sentimos. No fim das contas. Que tentamos ocultar, mas que sentimos. Para que ele seja tão humilhado ou mais do que nós. E aí ele vem e abraça essa humilhação. Ele realmente abraça essa humilhação. De algum modo, toda a sua bondade que nós queríamos ter, mas não temos, que nós não conseguimos ter, nos desperta raiva. E nós queremos destruí-lo. Eu falo nós porque você e eu não somos nada diferentes daqueles fariseus. Né? Somos. Lembra que eu falei no início a possibilidade humana da raiva e da vergonha que o Sócrates encontra nesses seus interlocutores é uma possibilidade nossa? Pois bem, está no Evangelho também. Está no Evangelho também. O paroxismo da raiva é o de atacar o próprio Deus. Nessa vergonha de ser quem nós somos, com todas as fraquezas e humilhações que nós temos. Se São Paulo diz que Cristo se fez, Deus se fez escravo, ou seja, se fez como um de nós que somos esses escravos, temos vergonha disso. Não queremos sê-lo. E essa é a ferida que nós arrastamos. Mesmo Cristo tendo tomado a nossa carne, nós continuamos a arrastar essa ferida, essa profunda vergonha, esse profundo autodesprezo que é fruto do pecado. Não é difícil pensar, portanto, na vergonha e na raiva como feridas do pecado original. O remédio já apontado pelo Sócrates é do exame de consciência e da confissão. Expor a vergonha e a raiva e não agir por elas. Confessá-las, colocá-las para fora. Dizer que nós realmente as sentimos. Mas claro que o Sócrates,
ele não tinha como ver ainda o papel da graça nesse processo, né? O papel curativo que a graça tem. Quando nós, ao invés de agirmos pela vergonha e pela raiva, nós expomos as duas diante de Deus. Mas, em defesa de Sócrates, uma coisa que ele sim viu foi o papel da providência, que ele diz no fim da apologia, depois da sua condenação. Por isso também vós, senhores juízes, podeis ficar esperançados ante a perspectiva da morte e firmar no espírito a certeza de que para o homem de bem nenhum mal pode acontecer na vida nem na morte, e que os deuses não se descuidam do seu destino. O que se deu comigo não foi obra do acaso, pelo contrário, tornou-se-me evidente que é melhor para mim morrer agora e ficar livre de canseiras. Se nós não adotamos esse auto-engano para fugir de nada, se nós lutamos contra essa necessidade de fuga, se nós lutamos contra essa vergonha que nós sentimos no fundo, essa humilhação da nossa limitação, se nós a confessamos, realmente há esperança. Realmente há esperança para nós. A nossa unidade de vida, então, ela vai ser muito mais sólida. Por quê? Não é que a gente vá, nesta vida pelo menos não, se livrar do desconforto, mas a unidade verdadeira vai ser erigida a partir da confissão desse desconforto. É aí que entra a humildade. Da percepção da vergonha, da raiva que nós sentimos, até mesmo da tentação do autodesprezo. Se nós não ocultamos isso, se pelo contrário nós confessamos e pedimos ajuda a Deus, então aí sim a nossa unidade de vida vai ter uma base real. Ainda que essa base, aqui neste mundo, estremeça várias vezes, ela vai ser real. Ainda que aos nossos olhos ela pareça menor em estatura do que a base, do que a estrutura feita por alguém que caiu numa mentira existencial e acreditou nela. Talvez não seja a nossa, não seja tão prestigiosa assim. E se o sujeito ele entrar nessa conversão realmente de perceber que a sua vida foi uma falsidade, ele vai cair muito alto, talvez a sua nova estrutura de vida também não tenha tanto destaque quanto a anterior. Mas ela vai ser verdadeira. E aí ele vai perceber como Sócrates conseguiu perceber antes de Cristo, porém talvez melhor do que nós, a bondade da providência. Quando nós nos deixamos guiar por ela, abraçando a verdade e confessando as nossas limitações. Claro que a humildade é essencial, como eu disse para vocês, e em muitos casos a força, porque, sobretudo quando você se dá conta dessa mentira existencial, você tem toda a estrutura há muito tempo constituída, abalada, e que você vai cair, e que você vai se sentir nu diante de todo mundo, humilhado, sozinho. Você precisa de força. Você precisa de força, sem sombra de dúvida. Mas também, e especialmente no cotidiano, quando nós, tentando erigir uma unidade de vida verdadeira, caímos em contradição e percebemos isso, também precisamos de uma certa leveza. Essa leveza que o próprio Sócrates tem, sendo irônico. Às vezes a gente não precisa nem utilizar o recurso da ironia, mas nós precisamos dessa leveza. De, percebendo essas contradições, não levá-las a sério demais. Não nos levarmos a sério demais. No cotidiano, a longo prazo, essa leveza constantemente adotada talvez seja mais requerida até mesmo do que a força. Até mais do que a força. Os interlocutores de Sócrates são exemplo daqueles que
se levavam a sério demais na sua mentira. Eles se levavam a sério demais, veja, já como um mecanismo de defesa. A solenidade, o fato de serem todos pomposos, não é? Usarem palavras difíceis e discursos bonitos, já é uma hiperconstrução, não é? A elaboração gigantesca de uma imagem puramente exterior que precisa ser sustentada. Isso é se levar a sério demais. Quando o sujeito que está, por outro lado, ele entende a própria limitação, que no fundo ele realmente tem autodesprezo, tem vergonha, mas que ao mesmo tempo é meio besta, mas está se esforçando, está tentando constituir a estrutura, a unidade da sua vida sobre uma base verdadeira, e ele cai, ele desliza, ele se pega sendo pomposo também às vezes, ele se pega orgulhoso de um certo prestígio, que depois ele vê que é bobo. Cara, em vez de aguilhoar, aquilo vai ser motivo de riso para ele, porque ele não vai se levar a sério demais. Ele vai olhar que naquele momento em que talvez ele tenha sido pomposo, pretensioso, ele estava se levando a sério demais e foi ridículo. Ele vai rir desse ridículo. Em primeiro lugar, isso é ridículo. Entendam isso. Essa estrutura falsa que pode ser tão grande, ela é muito ridícula. Ela é muito ridícula. Ela tem uma gravidade que quase está fazendo afundar na Terra. E vai chegar até onde? Embaixo da Terra, provavelmente, o que é que tem? Não é? Onde é que vai chegar? Gente, basta, às vezes, uma pergunta, como no caso de Sócrates, um toque de ironia, aquilo desmorona. E o sujeito que se leva a sério demais, quando ele é pego nessa falsidade, ele sente muita vergonha. Porque toda aquela sua pompa foi por água abaixo. E aí ele tem raiva, percebe? Veja o papel da leveza junto com a humildade aqui. Junto com a humildade. Não afastado dela, mas junto. E talvez até a leveza também, constantemente tomada, abraçada, seja um sinal de força, não lhes parece? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Enfim, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer para vocês sobre a vergonha e a raiva. Eu vou publicar este vídeo no domingo de Páscoa, então desejo uma feliz Páscoa para vocês, que Deus os abençoe. Agradeço pela atenção de todos vocês, peço que curtam o vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, porque todas essas ações ajudam bastante no meu trabalho, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.